Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar os nossos vídeos sobre limites, tá certo? O nosso curso de cálculo 1. Então a gente começou a falar, no vídeo anterior sobre o que é que são limites, a gente finalizou resolvendo alguns exercícios, vamos começar esse segundo vídeo resolvendo mais alguns exercícios, tá certo? Então esse exercício aqui vai ser o seguinte, a gente quer calcular o limite quando t tende a zero, já mostrando aí, tá, que a variável do limite ou da função que a gente tem não necessariamente vai ser não necessariamente vai ser igual a, a, ao x sempre, tá? Pode ser t também pode ser y, pode ser u, certo? Enfim, tem várias opções. Então eu vou ter a raiz quadrada de t ao quadrado menos, mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado. Beleza? Então repara que, assim como nos limites do vídeo anterior, da última aula, se eu substituir o t já por zero diretamente, a gente vai ter zero aqui embaixo. Então não dá para calcular diretamente. Mas se eu substituo o t também por zero em cima, fica raiz quadrada de 9 aqui, que é 3, menos 3 de novo. Então ficou zero em cima e zero embaixo, o que não é tão ruim assim, porque a gente fica com uma indeterminação. Ainda pode ser que esse limite exista. Enquanto que se em cima não fosse zero e embaixo fosse zero, aí com certeza o limite não ia existir, certo? O que é que eu tenho que fazer então? Qual que é uma opção aqui? É a gente racionalizar. É multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do que está aqui no numerador, certo? Normalmente a gente faz isso para racionalizar os denominadores, mas nada impede que a gente faça isso também para racionalizar nos numeradores. Não tem problema nenhum de fazer isso, certo? Então a gente vai multiplicar em cima e embaixo por t ao quadrado mais 9 mais 3, certo? Em cima e embaixo. Beleza? Quando a gente faz isso, qual vai ser o resultado? Bem, aí a gente usa aquele produto notável que a gente tinha visto no último vídeo, né? Sempre que a gente tem a multiplicação da soma de A com B pela diferença de A com B, certo? Quando a gente tem A mais B vezes A menos B, relembrando mais uma vez, isso aí dá o quê? Isso dá A ao quadrado menos o B ao quadrado, tá? Então, a multiplicação do produto a multiplicação da soma pela diferença dá igual à diferença entre os quadrados, tá bom? Dessa forma, o que é que vai dar aqui, ó? Repete o limite, tá? Lembra que isso é sempre importantíssimo para que a gente possa daqui a pouco substituir o t por zero. Em cima vai ficar o quadrado do primeiro, o quadrado desse termo aqui, ó, que é t ao quadrado mais 9, certo? Menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado, que é 9. E embaixo vai ficar o quê? Embaixo eu não vou fazer a conta, tá? Eu vou deixar simplesmente assim, t ao quadrado vezes raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. Por quê? Porque, em geral, quando a gente faz essa racionalização, tem sempre algum termo que vai simplificar, certo? Repara que aqui eu já posso simplificar o 9 com esse menos 9 e resta apenas o quê? Resta apenas o limite, quando t tende a zero, de t ao quadrado no numerador. Embaixo eu tenho t ao quadrado ainda, vezes raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3.